Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia em João 8. Aleluia. Santo de Israel, Pai, me usa nessa noite, Senhor. Jesus, que eu desapareça, Pai, que o teu Espírito Santo tome forma, Pai. Jesus, quantas vidas necessitam de ti, meu Senhor. Ah, Paizinho. Amém, igreja? A minha Bíblia é diferente em tradução do que a da igreja. Eu vou ler. A igreja me entrega nas mãos do Senhor. Porque a cada dia que passa, nós precisamos ser colocados. Amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, voltou novamente ao templo. Todo o povo vinha ter com ele, e sentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes? Diziam isto para tentá-lo e terem assim motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinou-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, saíram um por um, e começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A igreja pode sentar. Vai e não peques mais. Nessa mensagem tem muitos pontos que, se a gente for parar para analisar cada versículo, tem uma resposta dos nossos problemas. Se nós passar e ver, muitas das vezes nós estamos querendo ouvir um pouco de mel, mas a gente não sabe aquele que vem lá atrás, o que ele passou, o que ele ainda vai passar. E muitos de nós, a Lorena, quantas das vezes, quando lá fora era um bicho, quando lá fora não era a mulher que vocês veem hoje, quando lá fora só teve destruição em sua vida, quando lá fora só teve maldição, palavras que amaldiçoavam, quando hoje eu vejo as crianças com os seus pais, e eu volto ao tempo, há 50 anos atrás, como eu queria ter meu pai e minha mãe, mas não pude ter. Fui jogada, fui dada para outra família, aonde só houve, além de Satanás ter destruído meus pais, porque meu pai foi embora e a minha mãe teve que dar aos filhos, 6 filhos, para não ver morrer de fome. Satanás usou a família da minha família para ser destruída, mas não se contentou e não me colocou num lar que eu ia ser recebida com amor. Ao contrário, me colocou num lar também destruído por eles. E ali era só briga, só maldição. Eu nunca tive uma palavra de minha filha. Eu sempre fui aquela que era jogada no chão,
que cuspiam no chão. Se eu ia no mercado, eu tinha que chegar antes daquele cuspe secar, porque senão um cabo de vassoura nas minhas costas era quebrado. Se eu demorava, a pessoa ia até onde eu estava, no mercado, e dava no meu rosto. Não contente, eles tinham aquela doença chamada, eu não me lembro o nome, mas se falava, alguém vai se lembrar, que tudo que vê, pega, tem uma doença e ela tem um nome. E a filha desta mulher tinha esta doença. E ela me levava pequenininha ainda para o mercado, para a loja. E se ela escolhia algo, eu tinha que roubar. Se eu não roubasse, eu saía dali toda marcada. O meu corpo era todo marcado dos beliscão que eu levava, que era torcido. Ou quando eu não ia abaixo de palmada para casa. E assim eu fui crescendo. Com 7 anos eu tentei a minha primeira morte. Tomei veneno de rato. Nem o bicho morre com aquele veneno fubarim, muito menos uma pessoa. Eu não morri. Com 8 anos eu tentei o remédio de coração dela. Tomei o vidro todinho. Me deu uma baita de uma intoxicação, porque até hoje eu não consigo muitas das vezes botar um comprimido na boca. Mas também não morri. Peguei um negócio, cortei meu corpo todinho de sangrar, mas também não morri. Porque tem um lugar que a gente corta para morrer, não é só cortando o corpo. Com 10 anos, com 9 anos eu ainda tentei a primeira fuga, não deu certo. Mas com 10 anos deu certo. E eu saí. E eu fui cuidar de um casal de gêmeos, fora da minha cidade, porque vocês sabem que eu não sou daqui. Eu sou lá de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul. E eu fui da minha cidade cuidar de um casal de gêmeos, que o rapaz que me tirou daquela casa, me levou. Na época eu tinha 10 anos, ele tinha 18. Mas ele, por ver o sofrimento, por ver como eu sofria, aquele jovem me arrancou daquele lugar. E quando eu estava 1 semana cuidando daquela criança, o irmão dele chegou correndo naquele lugar e disse que ele estava preso. Eu saí correndo, pedi licença para a dona e saí correndo. E fui na delegacia. Quando eu cheguei, ele estava apanhando. Porque eles queriam que ele desse conta de mim. Aí eu disse, olha, se vocês querem que eu seja uma bandida ou uma ladrona, me leva para aquele lugar. Aí eu não fui, nem para aquele lugar e nem para a cadeia. Mas eu fui para um colégio interno. 6 anos. Quando saí, com 16 anos, fui para trabalhar, para logo me envolver com jovem, ficar grávida, solteira. Quando ele soube, não quis saber. Eu conheci um irmão meu, fui ser cobradora de ônibus, e aquele meu irmão entrou dentro do ônibus. E quando ele entrou, ele começou a me olhar, e eu achando, ainda queria brigar com ele, por que aquele jovem estava me olhando tanto? E ele disse, você é minha irmã. E ali eu perguntei da minha mãe. Ele disse, nós nunca mais vamos ver a nossa mãe. Nossa mãe morreu lá em Santa Maria como indigente, num asilo. E ali ele me levou para morar com ele. Eu me envolvi com aquele rapaz, fiquei grávida, ganhei o meu filho, mas sozinha, indo morar pelas ruas para ter aquela gravidez. Com 6 meses fiquei com anemia em último grau. Meu sangue virou água. E eu continuei a minha trajetória. E continuei. Meu filho nasceu. Deus permitiu. E o meu irmão sabia que ia morrer porque ele sofria do coração. Mas ele não queria me deixar só. E ele disse, minha irmã, eu quero que você case.
porque eu quero te deixar numa casa, não quero mais te deixar desse jeito. Aí conheci um rapaz, ele disse, casa com ele. Mas eu não gostava, principalmente de homem careca na época, de jovem não gostava. E ele disse, mas casa com ele. Ele gosta do teu filho, ele vai gostar de você. E ali eu fui viver com ele. Logo fiquei grávida. E começou. Com 5 anos que eu estava com meu irmão, o meu irmão não aguentou e o coração parou. E a minha trajetória continuou. Logo fiquei grávida de outro menino, já era mãe de 3. E ele me batendo, e ele me ferindo, e ele machucando. Por 9 anos eu aguentei, porque eu não tinha casa, eu não tinha família. E ali eu tinha um teto, mas era rejeitada pela família dele. E sofria, e sempre trabalhando. Fazia uma limpeza de manhã, uma de tarde e uma de noite, para poder dar comida para os meus filhos. Sofrimento e luta. Sofrimento. E sendo sempre machucado. Sempre dizendo, você nunca vai ser nada. Você vai ser sempre um lixo. Até quando fez 9 anos de casado, ele me trocou pela ex-noiva. E eu tive que sair daquela casa. Saí com meus 2 meninos, porque a minha filha na época com 7 anos, ela falou que não ia morar comigo porque eu era pobre. Eu não tinha nada para dar para ela. Ela ia ficar casada com a avó e com as tia, porque podia sustentar. E eu fui pedir ajuda na Rádio Caxias. E ali uma colega de serviço, entre aspas, me chamou para morar com ela. E eu estava desempregada, porque eu trabalhava na mesma firma que ele. E eu, para não fazer escândalo na firma, pedi as contas. E ela falou assim, olha, é o melhor meio de tu conseguir dinheiro para sustentar teu filho, vai para uma boate. E ali começou o meu calvário. Droga, bebida, prostituição. Quem está sujo, suje-se mais. E ali eu comecei a fazer show em boate, show de striptease, beber até cair, sendo a pior das mulheres, lixo humano. Mas eu tinha Deus, mas não tinha Jesus. Tinha Deus de ouvir falar, tinha Deus de pensar, tinha Deus de fazer, mas não tinha Deus dentro da minha alma. Dentro da alma tu só tem espírito pecador. Dentro da alma tu só tem tudo. Por 3 anos, 2 anos eu fiquei desta maneira, lá em Caxias. Até eu fiz uma viagem de Caxias do Sul para Iraí, divisa da Argentina. E eu, quando saí, eu disse, quando eu voltar, vou voltar com um anel de ouro no dedo que alguém me tirou da prostituição. E naquele lugar alguém me colocou o anel de ouro no dedo. Fazia 15 dias que eu estava. Porque aqui não se vê no Rio de Janeiro, mas quando viaja para o Rio Grande do Sul, lá é a famosa zona. E naquele lugar, alguém chegou e me colocou um anel de ouro. Só que essa pessoa era cigano. Quando ele me levou daquele lugar para Caxias, para ver meus filhos, ele disse, nós vamos morar em Carazinho. E eu peguei o meu filho que estava comigo e viajei. Me despedi dos outros 2 e viajei. Só que na viagem, quando passamos por Bento Gonçalves, eu fui conhecer a família dele cigano. Eu disse, e agora? A gente tem medo de cigano. Desde criança a gente sabe, a gente ouve falar o que faz. Mas eu disse, e agora? Pelo menos ele gosta de mim, do meu filho.
Foi por poucos dias. Aí começou meu calvário novamente. Apanhar. Do meu sangue manchar a barraca toda. E eu dizia: bate em mim, mas nunca toque no meu filho. Bata em mim, mas nunca toque no meu filho. O meu corpo sustenta. E saí, atravessei Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul. Viajei com meu filho até Ponta Porã, a divisa do Paraguai. Ali foi os meus últimos dias que meu filho esteve comigo. Porque do Paraguai eu viajei para Campo Grande. Por 10 dias eu fiquei acampada em Moreninha 2. Quando saí daquele lugar, viajei para Dourados. E quando acampamos na frente da rodoviária, 2 dias depois, para aprender a ler a maldita sorte, que é o que se passa na minha vida, a gente diz para as pessoas, a gente tira tudo da pessoa, tira até a alma da pessoa. Naquele dia tirou a vida do meu filho. O carro pegou eu e ele. O carro me jogou para cima 3 metros, para mim cair em cima do carro, cair no capô e depois cair no chão. E o meu filho, ele passou com as rodas na cabecinha. 10 dias antes de completar 10 anos. Foi o presente que eu ganhei de 20 e perdi de 30. Dia 11 de fevereiro de 88. Estava marcado no livro de Deus que Ele estaria tirando a minha bênção. Porque Ele dá e Ele tira. Porque eu não sabia o que ia ser do meu filho se ele crescesse. Hoje eu tenho 50 anos. Mas será que o meu filho, se tivesse vivo, ele seria uma bênção? Ou ele estaria nesses lugares? Deus, Ele sabe. Deus, Ele tem escrito o que vai ser aquilo que Ele dá. E ali eu estava dentro do caixão, porque ninguém se mete com cigano. E o homem que me atropelou e atropelou meu filho mandou vir 2 caixão, um para mim e um para o meu filho. Gagi, no meio dos ciganos, é Gagi, não é da raça deles. Tudo que pertencia a mim, eles colocaram dentro do caixão. Tudo que pertencia ao meu filho, eles colocaram dentro do caixão. E quando eu estava dentro do caixão, quando eles limpavam o rosto, o sangue que escorria no meu rosto, eles passaram na minha narina e ali eles sentiram respiração. Eu fui para um hospital em coma profunda, 8 dias. Saí como se nada tivesse me acontecido, 8 dias não tivesse se passado. Mas faltava um pedaço de mim. E continuou o meu calvário. Mas eu fiquei com os ciganos só por 6 meses. Porque consegui fugir. Mas antes de eu fugir deles, eu ainda viajei para o Mato Grosso do Norte, para Jim, Paraná, para Porto Velho. Quase aleijada, com a bacia quebrada. E ali, quando nós voltamos para Dourados, ele voltou para lá para pegar o seguro da morte do meu filho. Ele conseguiu pegar, dizendo que eu estava morrendo. Meu filho foi para ele um instrumento de dinheiro. E com aquilo eu consegui fugir dos ciganos. Mas a minha vida não parou por aí. Eu continuei lá em Dourados, montei um bar, fui bicheira, fui budista, fui de tudo, mas não era feliz. Não encontrava ninguém que me abraçasse com carinho. Eu só encontrava pessoas que me deixavam com os olhos roxos. Eu só encontrava pessoas que me deixavam com marca no corpo. Eu só encontrava pessoas que me amaldiçoavam. Por 2 anos eu fui tudo isso, até fugir de lá e ir para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, caí na mão de usurpador. 3 anos vendendo o corpo para dar dinheiro para ele. Deus me livrou até mesmo do vírus da AIDS, porque ele pegou a AIDS. Eu podia pegar de qualquer um, menos pegar dele. Deus, ele faz e ele dá.
E Deus, Ele coloca uma venda para que você não se contamine. Você não sabe por que você é protegida. Muitas das vezes a gente não sabe por que a gente está vivendo. Está sofrendo tanto, está sendo tão amaldiçoado. A gente pede até como Jó pedia. Por que eu não morri quando a minha mãe me ganhou? Por que eu não morri quando saí do ventre da minha mãe? Por que eu tenho que padecer por tudo isso? Nós falamos desta maneira. Mas o nosso Deus, Ele trabalha de maneira diferente. A gente pode passar, pode ser tapete de Satanás, mas um dia nós vamos saber, porque na Bíblia diz: o que eu faço hoje, você não sabe, mas um dia saberá. O que eu faço hoje, você não sabe, mulher, mas um dia você saberá. O Calvário continuou por 3 anos. Ali eu comecei a confeccionar pedra de crack. Além de fazer, além de fumar, além de cheirar, além de fumar maconha, além de beber até cair, além de me prostituir, além de ser lixo humano, eu ainda vendia. Eu ainda tinha capacidade de entrar em presídio com segurança máxima para entregar droga para quem estava lá dentro. Tudo isso a gente faz. Irmã, mas é um orgulho? Jamais é orgulho. Porque Deus, lá em Salmo 145, Deus fala desta maneira: uma geração falará os efeitos terríveis, outra geração louvará o meu nome, outra geração exaltará, outra geração falará aquilo que eu fiz. A Bíblia fala: porque se eu não falar, as pedras irão clamar. Muitos têm vergonha de dizer o que Deus fez. Aí eu não vou falar porque o irmão vai me apontar o dedo. Quando ele aponta o dedo, 3 dedos estão apontados para você. Xenegai alavasui managashuri anda lavas. Deus, Ele faz, Deus, Ele age. 3 anos eu fiquei em São Paulo, até fugir. Eu disse: agora eu vou para o Rio de Janeiro, porque a estrada Via Dutra trazia para cá. Foi de madrugada, 1h da manhã, peguei 3 caronas até chegar aqui no outro dia. Eu podia ter ficado nas ruas da Via Dutra. Quantas pessoas são mortas? Quantas pessoas são massacradas? 3 caronas? Como é que pode? Mas Deus, Ele guarda e Deus, Ele prepara. A última carona que eu peguei foi um caminhoneiro de óleo Tício. E ele falou assim: olha, mulher, para onde tu vai? Eu disse: só conheço a Praça Tiradentes, porque foi aqui que ele me trouxe. Tu vai morrer naquele lugar, porque ali só chega quem tiver acompanhada para cuidar da pessoa ali. Eu disse: não vou morrer, eu estou fugindo e não vou entrar em outra. E naquele dia Deus estava assinando lá em cima: minha filha, tu ainda vai ficar aqui neste lugar por 2 meses. Tu vai subir e descer morro, tu vai buscar muita droga, vai buscar muita cocaína. Tem aquele ditado que diz: quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, né? Eu roubei de um que roubou lá em Copacabana $200 para poder, na época, em 93, deu 6.000 cruzado. Esses 6.000 cruzados eu cheirei a noite inteira. Quando amanheceu o dia, eu não tinha 1 centavo para comprar um golinho de café. Mas naquele dia estava marcado, porque Deus tinha dito: eis que vai vir 6 jovens lá da Vila Quente falar do meu amor a ti. E você vai acabar começando a ver e a enxergar que isso aqui não é mais teu. E naquele domingo, os jovens da Vila Kennedy
foram lá na Tiradentes pregar o evangelho. E eu ouvi a palavra com amor, com carinho, com doçura daquele jovem. Eles podiam ter simplesmente dado um panfleto e tchau e benção. Mas eles continuaram: moça, Jesus te ama. Moça, Jesus não quer te ver aqui, moça. Moça, Jesus quer dar tudo que o diabo tirou de você. Moça, moça. E naquele dia, Jesus começou a trabalhar no meu coração. E naquela semana eu não senti mais vontade de ficar lá embaixo. Mas aquele jovem, um deles não me abandonou. Os outros disseram: agora é com ela e Deus. Mas Deus diz: não. Somente para um eu vou mostrar sinceridade. Das vezes você pode estar no meio de 200 irmãos, mas somente para um Deus mostra que aquele drogado, aquela prostituta, aquele armado, a arma dele ele vai tirar a arma, aquela prostituta vai sair, aquele homem bandido vai se tornar um servo do Senhor. Dos 200, apenas um vai ter esse privilégio, porque dos 6, apenas um teve o privilégio de Deus mostrar que Ele estava me salvando naquele lugar. E ali no domingo eu vim à Vila Kennedy e levantei minhas mãos cansada para o Senhor. Mas tive que voltar para lá. Enquanto eu voltei para lá, aquele mesmo jovem que não me abandonou arrumou um lugarzinho ali na Metral para mim. E ali eu fiquei naquele casebrinho que quando chovia de baixo para cima, porque quando eu descia da cama a água estava no meu joelho. Mas por 11 meses eu aprendi a amar Jesus Cristo. E Ele não me colocou distante da boca de fumo, a qual eu comia droga. Ele me colocou do lado, porque geralmente a gente diz assim: ah, Jesus, me salva, Jesus. Me leva para distante, porque eu não posso estar aqui, Jesus, porque o Senhor sabe. Não. Se você tem um acordo com Deus, se você levanta as tuas mãos cansada para o Senhor Jesus, não brinque. Diga não àquilo que te mata. Jesus, Ele liberta, Ele trabalha, Ele faz, Ele unge. Jesus, Ele dá o mundo inteiro nas tuas mãos. Eu tive que voltar para lá, mas foi somente por 4 dias. Porque desde 93, desde junho de 93, dia 17 de junho, eu saí da Tiradentes para nunca mais voltar e entrar naquele hotel. Mas sim, um ano depois eu entrei no mesmo hotel, com a palavra de Deus, dizendo que Deus salva, liberta, cura e transforma. E desde então a minha vida tem sido. Eu tenho muitas lutas, tenho muitas coisas, mas Deus tem sido comigo. Deus me deu um lar. Deus me deu meu esposo, que está ali, o cantor. Deus me deu a minha casa. Deus tem me dado emprego, o meu emprego. Deus tem trabalhado na minha vida. É luta? É prova? Mas Deus, Ele vai dando e Ele vai tirando, porque nós vemos para Jesus cheio de carrapicho, nós vemos para Jesus cheio de amarras, e o Senhor, o trabalho dele é ir tirando, porque até o último dia que eu viver nessa terra, eu vou ser limpada por Jesus Cristo. Porque se Ele me limpar toda, eu ficar santa de tudo, o Senhor Jesus me leva para Ele. E a obra aqui é interrompida. Porque tem muita gente, de ontem para hoje, lá no salão do meu esposo, só entra pessoa: me ajuda em oração, me ajuda, eu quero sair dessa vida e não consigo, eu quero sair dessa vida e não consigo, ai, me ajuda, irmão, ora por mim. Hoje mesmo foi 2 jovens lá, eles choravam muito enquanto eu orava. Deus, Ele faz maravilhas no nosso meio,
Porque Ele não quer ver se eu sou branca, se eu sou preta, se eu sou magra, se eu sou gorda, se eu sou rica, se eu sou pobre. Ele quer você para fazer a obra. Ele quer você, criança, para fazer a obra. Porque desde a maneira que você fala papai e mamãe, você sabe falar o nome de Deus. E Deus, Ele diz: aquele que escuta e aprende, esse eu faço uma aliança. Deus, Ele faz uma aliança tão forte, tão tremenda na tua vida, que não existe capetinha nem capetão para te derrubar e para te destruir. Aleluia. Se tudo aquilo que almeja o teu coração for bom para o Senhor, Ele vai ser melhor ainda para você. Porque Jesus, Ele foi tentado. Quem somos nós para dizer que não queremos ser tentados? Nós temos que ser tentados e aprovados. Porque cada prova que tu passar, se você fechar teus olhos, tu vê Jesus escrevendo na areia. E o que Ele escreve na areia é o que tu foi lá atrás. Quando tu fecha teus olhos, tu vê a diferença na tua vida. Porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é cheio do Espírito. Ele nos ensina, Ele nos abraça, Ele nos dá carinho, Ele nos ajuda. E vai continuar ajudando, e vai continuar nos protegendo, e vai continuar nos guardando. Para isso, Ele coloca os pastores. Os pastores, às vezes, Ele nos dá uma palavra dura, não dá? Mas sabe por que o pastor dá a palavra dura? Porque ele não quer ver a tua alma se perder naquele grande dia. Porque Satanás, ele vai diante do trono. Ah, mas irmã, é lá no Velho Testamento. É hoje também. É hoje também. Porque não existiria o Novo Testamento se o Velho não existisse. Tudo que aconteceu no Velho, Jesus veio para mudar. Não para mudar a lei, mas para transformar. No Velho Testamento o pecado entrou pelo primeiro homem. No Novo Testamento foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas teve que ter cumprimento. Então Satanás ainda vai diante de Deus. E Deus olha para ele, porque ele está atrás dos anjos ali, todo serelepe. Aí ele está, Deus olha para ele e diz: ô Satanás, de onde tu vem, meu filho? Ah, eu estava rodeando a terra. Ah, é, Satanás? Tu viste o meu servo pastor lá? O que ele estava fazendo? Ah, ele estava ensinando aquelas ovelhas. Mas olha, a metade vai cair. Deus diz: é, Satanás, vai. Toca nos meus filhos, mas não toca na alma, porque a alma é minha. Toca nos meus filhos. Faz eles perderem. Um está ganhando R$1.000, faz ele ganhar só 100. O outro tem um carro do ano, zerinho. Tira o carro dele, dá um fusquinha para ele, aquele bem quebradinho, para ver se ele vai te adorar. E o irmão continua: Jesus, eu te louvo. 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 Satanás vai lá: ué, tu não tocou? Como é que ele está lá? Como é que as ovelhas estão lá? O pastor não está brigando? Tá. E como é que estão os meus membros? Jesus, eu te louvo.
Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te louvo. Porque no poder de Deus não existe capeta. Você pode passar, você pode ser um mais ralé, mas quando Deus entra na tua vida, Ele te faz sentar junto com os doutores. Para Ele não tem presidente da república, porque você é o mesmo nível. Deus não vê maior e nem menor, o mesmo nível. Para Ele nós somos. Ele não faz acepção. Ele não faz, mas eu não vou naquela igreja porque, eu sou da minha. A minha é arca que voa. Eu não vou lá naquela não. A união. Deus manda ser unido. Deus manda um cooperar com o outro, um dar a mão para o outro, porque naquele grande dia não vai entrar igreja A, igreja B, igreja C, vai entrar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aquele que tiver o amor, o carinho, a compreensão. Eu escutei uma pastora e ela disse que quando ela briga com as ovelhas dela, que ela bota a chavezinha no cadeado para a ovelha que está muito pesada. Aí a ovelha fala, ela diz: você ficou bicuda comigo? Você ficou bicuda comigo? Se você ficou, fala: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Satanás pode vir contra mim, mas eu para Deus irei subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho feito isso lá no meu serviço, porque lá é treva. E olha, a igreja é o maior remédio que você tem. Quando a luta vem, você diz: eu vou subir, eu vou subir. Começa a te lavar a alma, começa a te dar uma paz de espírito, começa a te ajeitar por dentro, que parece que tu vai voar. Esse é o segredo. E Satanás não pode ir com o segredo. E o relógio, ele não se converte. Que você possa ficar, que você possa ter a esperança e a paz. E eu vou estar terminando o meu testemunho, mas eu posso louvar um louvor, pastorzinho? Eu vou louvar um louvor que o Senhor me deu lá no Flamengo, em 96, e está no CD do meu esposo, e está no final do meu testemunho, e ele fala: mulher virtuosa, busca Deus em oração, guarda as palavras que traz no coração. Ela edifica os caminhos seus, está sempre pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, busca Deus em oração, guarda as palavras que traz no coração. Ela edifica os caminhos seus, está sempre pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de Deus. Ela edifica e sempre está pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de
Deus, ela edifica e sempre está pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, aquela que consola, a tola destrói, a sábia edifica. É virtuosa, é de oração, traz sempre na face o semblante de Deus. Mulher virtuosa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de Deus, ela edifica e sempre está pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de Deus, ela edifica e sempre está pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, agrada a Deus, sempre ajuda a quem precisar. É virtuosa, é torre erguida, firmada na rocha, semente bendita. Mulher virtuosa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de Deus, ela edifica e sempre está pronta pro chamado de Deus. Mulher virtuosa, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de Deus, ela edifica e sempre está pronta pro chamado de Deus. Ela edifica e sempre está pronta pro chamado